que eu queria dizer para vocês é algo que nós começamos a história de Jesus a partir da anunciação de Jesus a Maria. Queria que fossem comigo em Lucas capítulo, lá no início, não é? Lucas capítulo 1, quando o anjo anuncia que Maria seria a mãe de Jesus. Então, é o que nós chamamos de anunciação. Pastor, mas nós vamos celebrar cedo, Senhor, por que o pastor vai fazer o sermão na base da anunciação? É interessante isso que diz, quando o anjo foi ter com Maria, não é? Lá no capítulo 1 de Lucas, no verso 27, diz que o anjo foi enviado para falar com aquela virgem chamada Maria. Capítulo 1 de Lucas, verso 26, na verdade. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Queria que atentassem para um pequeno detalhe, não é? Que o anjo disse lá no versículo 30, achaste graça. Maria achou graça. Jesus, então, é expressão de graça. E graça é aquilo que o anjo anunciou no versículo 28. Alegra-te, muito favorecida. Sabe, graça nos lembra que nós não temos mérito nenhum. É a ação de Deus, é a sua manifestação de amor. Graça é um favor que nós não merecemos, mas Ele faz isso para nós, não é? E é interessante que este menino seria um menino diferente. Por quê? Porque ele seria chamado Filho do Altíssimo, diz o versículo 32, e no versículo 35, ele será chamado de Filho de Deus. Interessante isso, porque Maria deve ter ficado surpresa, porque o texto nos diz que ela era virgem e ficou surpreendida como é que isso ia acontecer com ela. E creio que para aquela jovenzinha muitas coisas passaram pela mente. O que as pessoas vão dizer? O que elas vão pensar? Eu e José ainda, né, nós não nos casamos, e como é que eu vou aparecer grávida? E como é que essas coisas todas devem ter passado? Porque ela mesma ficou surpresa com a anunciação, não é? Sabe, que depois ele disse que, o anjo disse que aquele ser que ela geraria seria, pelo Espírito Santo, seria chamado o Filho de Deus. Mas uma das coisas que o anjo diz no versículo 31, conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. O que significa Jesus? Jesus significa Salvador. Jesus Salvador. E quando José soube que Maria estava grávida, ele quis sair de cena. Mas o anjo também foi falar e explicar o que tinha acontecido. E ele diz, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Agora, como é que Jesus se torna o salvador do seu povo dos pecados deles? Como é que Jesus se tornou o salvador? E isto é muito interessante. Veja só o que diz Hebreus 9, 28. Como é que Jesus se tornou o Salvador? Assim também Cristo, Hebreus 9, 28, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação.
Jesus teve que se oferecer para se tornar o Salvador. E ele se ofereceu quando ele entregou-se para morrer lá na cruz, no nosso lugar. Este foi um ato de obediência de Jesus. E é interessante que é um ato de obediência que nos conduz à salvação. E Jesus vai no mesmo espírito da sua mãe Maria, porque mesmo sem saber o que viria, o que seria, o que aconteceria direito, os detalhes e as consequências, ela se disponibilizou quando o anjo diz, olha, vai acontecer isso contigo. Ela não sabia exatamente tudo o que viria depois, mas sabe o que disse Maria lá em Lucas 1:38? Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe, eu vejo que para Jesus se tornar o Salvador, ele teve que obedecer. Para Maria ser o veículo que trouxe o Salvador, ela também teve que obedecer. O que nós vemos em Maria e o que vemos em Jesus é o espírito de servo. Se você realmente também crê em Jesus, nós não podemos ter outro espírito para cumprir a missão que Deus nos confiou. Ou eu tenho o espírito de servo, e o servo é aquele que não percebe tudo, mas obedece sempre que é chamado. É o que aconteceu com Maria. E eu quero dizer uma coisa, não foi fácil para aquela jovenzinha se disponibilizar, porque o que seria uma virgem estar grávida? Quais seriam as repercussões disso? Veja só que José até pensou em deixá-la secretamente. Veja que consequências teria se isso tivesse acontecido. Uma menina ficaria desamparada, mas ela disse assim, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E sabe quando Jesus estava para ir para a cruz, ele também orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não seja feito a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus também obedeceu. E ele também se colocou como servo. Aliás, ele é retratado lá em Isaías, capítulo 53, como o servo sofredor. E porque Jesus se disponibilizou a obedecer. E obedecer, meus queridos, não é fazer o que eu quero, mas é fazer o que Deus quer. É porque Maria obedeceu, ela foi o veículo que trouxe o Filho de Deus ao mundo. É porque Jesus obedeceu, é que ele foi aquilo, se tornou aquilo que ele estava vocacionado a ser, o Salvador. E é porque você e eu obedecemos, é que podemos levar Jesus para quem ainda não o conhece como Salvador. Então, se nós vamos celebrar a ceia do Senhor hoje e lembrar que somos privilegiados e nos tornamos filhos de Deus, porque o próprio Filho de Deus deu a sua vida por nós, em obediência a um projeto de salvação do Pai, que eu e cada um de vós, que eu possa me disponibilizar também a obedecer como servo do Senhor. Sabe por quê? A salvação é possível porque Deus operou através de pessoas que se disponibilizaram a dizer, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se a sua palavra na minha vida. Jesus também diz, cumpra-se o teu plano de salvação através da minha vida e através da minha morte. O que o cristão deve fazer ao celebrar o Natal, ao celebrar a ceia do Senhor, quando anunciamos a sua morte até que ele venha, é, Senhor, que se cumpra no meu viver a tua vontade, o teu plano e o teu propósito, que é o propósito de fazer com que Jesus seja aquilo que ele foi vocacionado a ser, o Salvador. O meu Salvador, o seu Salvador e o Salvador daqueles que vierem a crer, porque eu e tu obedecemos ao ID de Jesus. Sabe o que é isso? Isso significa que a celebração da ceia do Senhor também é uma ordenança para que eu não me esqueça que foi por um ato de obediência que a salvação veio até mim. E que se eu sou amigo de Jesus, eu faço o que ele manda, eu também obedeço. Que com o espírito de servo, colocando-nos à disposição,
nós possamos celebrar hoje a ceia do Senhor. Celebrar que para Jesus nascer, alguém disse que se cumpra em mim segundo a sua palavra, e Jesus que se cumpra em mim segundo a tua vontade. E que a igreja diga, Senhor, que cumpra-se a tua vontade na nossa vida também. Então, convido-vos então a celebrar a ceia do Senhor com esta consciência.